Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e olhe que hoje a conversa diz de respeito a todos nós. Não pense que, isto só acontece aos outros. Não é verdade, pode acontecer a qualquer um de nós e olhe que um dos nossos convidados de hoje já nos vai até aqui falar de uma estatística e vai perceber que estando aqui 6 pessoas em estúdio, isto hoje pode ter grandes probabilidades de um de nós não correr nada bem nem alguma das situações. Mas pronto, vai perceber porquê. Vamos falar de algo que foi recentemente criado pelo Centro Hospitalar de Leiria. Trata-se da Unidade de Saúde Mental Comunitária. Mas afinal, para que é que precisamos de uma unidade de saúde mental comunitária se já temos um serviço de psiquiatria e saúde mental? Porquê é que surgiu esta necessidade? O que é que se trabalha aqui? Como é que se trabalha? E o que é que será que significa este termo que para nós leigos parece novo de psiquiatria comunitária? Será que de facto é novo ou ele já existia e nós não andamos nada atentos a estas questões? Por isso vamos ter em estúdio 4 convidados, estúdio cheio, tudo só para si aí em casa. Vou começar as apresentações exatamente pelo meu lado direito para que possa ir aqui tentando unir o nome ao rosto de cada um dos meus convidados. Então, logo à minha direita eu tenho a doutora Margarida Duarte, é médica, psiquiatra. Depois temos o Daniel Carvalho, ele que é enfermeiro especialista de saúde mental. Logo de seguida, a Rita Francisco, também enfermeira especialista em saúde mental. E, por fim, temos o Dr. Carlos Mendonça, médico de Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde Familiar do Pinhal do Rei. E é com eles que vamos perceber toda esta unidade de saúde mental comunitária. Muito bem. Está convidada a entrar nesta nossa conversa, está bem? Obrigada a todos por terem vindo. E, de facto, eu lanço a pergunta para vós, decide quem acha que deve abordar esta questão, que é: qual foi a necessidade que surgiu e porquê é que surge esta unidade? O que é que aconteceu que fez pensar, nós precisamos disto? Então, em primeiro lugar, bom dia e desde já obrigada pelo seu convite em tentar perceber um bocadinho melhor como é que isto tem vindo a funcionar e o que é, no fundo, a psiquiatria comunitária. Talvez para enquadrar e para as pessoas lá em casa compreenderem um bocadinho melhor como é que surgiu este projeto. No fundo, este projeto, e por isso hoje vimos aqui, que se chama Psicom, foi um programa relacionado com atividades de psiquiatria comunitária. Mas voltando um bocadinho atrás, a psiquiatria comunitária preconiza, aliás, é o modelo de referência da Organização Mundial de Saúde, que defende que os doentes com patologia mental devem ser tratados. Preconiza, no fundo, a desinstitucionalização das pessoas, dos doentes, dos grandes centros hospitalares, portanto, dos grandes hospitais psiquiátricos que havia no passado, e, por outro lado, um modelo que foge do mais tradicional hospitalocêntrico. Portanto, preconiza que são os profissionais dos hospitais, os serviços de psiquiatria, que se devem deslocar às comunidades junto dos doentes e, desta forma, permitir com que todas as pessoas que têm patologia mental tenham acesso aos cuidados de saúde. Bom, de forma resumida, o Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Leiria já vem a desenvolver, já há alguns anos, atividades relacionadas com este afastamento dos profissionais de estarem fechados só nos hospitais e deslocarem-se junto das pessoas com diversas atividades. Na verdade, de uma forma ainda um bocadinho pouco estruturada e pouco organizada. Em 2017 surgiu um programa lançado pela ACSS, pela ARS, que pretendia valorizar o percurso dos utentes no Sistema Nacional de Saúde através da criação de parcerias entre várias instituições cuidadoras destes doentes. Foi então que um grupo de pessoas do nosso serviço se juntou e desenvolveu um projeto indo, no fundo, buscar inspirações de atividades relacionadas com a psiquiatria comunitária que existe um pouco por todo o mundo e tentámos juntar num projeto vários eixos de intervenção nesta área. Portanto, foi feita a candidatura, a administração do hospital aceitou a candidatura, foi proposta para concurso e foi selecionado este programa. De forma muito simplificada, este programa é então uma parceria entre o Centro Hospitalar de Leiria e os agrupamentos de centros de saúde do Pinhal Litoral e do Oeste Norte,
dirigido essencialmente, mas não só, e depois já vou explicar porque eu não só, a doentes com patologia mental grave, com idade adulta, portanto mais de 18 anos, residentes na área de abrangência do centro hospitalar e dos respectivos centros de saúde. E preconiza vários eixos de intervenção, portanto temos várias áreas de intervenção e de respostas possíveis a estes doentes. Não sei se calhar se o Daniel ou a Rita querem explicar um bocadinho esta parte dos eixos. Sim, posso falar um bocadinho sobre isso? Olá, bom dia a todos. De facto, este projeto foi montado tendo por base diversos eixos, pegando naquilo que são experiências anteriores e aprendendo e bebendo aquilo que foram experiências de outros locais que já tinham um modelo implementado, mas não nesta globalidade e neste conjunto. Então, fundamentalmente há 4 grandes eixos de intervenção. Um primeiro eixo que está relacionado com aquilo que nós chamamos de intervenção em crise, em que o objetivo é fazer a intervenção no domicílio do doente e junto da comunidade onde o doente está inserido a pessoas com doença mental grave que tenham um fator de descompensação e que estejam na fase de agudização da sua doença, evitando assim que estes doentes tenham que se deslocar ao serviço de urgência ou tentando evitar o internamento destes doentes, conseguindo que o tratamento seja feito no seu contexto domiciliário. Temos depois um segundo eixo em que entra aquilo que nós chamamos a intervenção multidisciplinar, é uma intervenção constituída fundamentalmente por enfermeiros e por técnicos superiores de serviço social, em que aqui o objetivo é muito trabalhar algumas das competências do doente em diversas áreas, como é o caso da adesão ao regime terapêutico, portanto, fazer com que o doente adira ao tratamento que lhe é definido pelos profissionais que estão envolvidos no seu processo de tratamento e que assim consiga manter-se estável e equilibrado na comunidade, junto das pessoas que são significativas e no seu meio, de uma forma o mais equilibrada possível, trabalhando também algumas competências do ponto de vista comunicacional, relacional e eventualmente também algumas áreas a nível da promoção da saúde, quer a saúde física, mas também na área da saúde mental. E geralmente é uma intervenção feita não só a doentes que passam pelo internamento e que precisam de alguma continuidade depois de cuidados a nível do domicílio, ou outros doentes que nos possam ser referenciados e eventualmente até pelas equipas dos cuidados de saúde primários que também conhecem as realidades e também conhecem o meio onde os doentes estão inseridos. Depois temos um terceiro eixo, que é o terapeuta de referência, que é o eixo que nós estamos agora a começar a arrancar e, portanto, é um eixo que está ainda, de certa forma, em fase piloto e, portanto, estamos a começar a angariar os primeiros doentes, em que, no fundo, o terapeuta de referência, e que será sempre um enfermeiro ou um técnico de serviço social, portanto, um assistente social, que tem um conjunto de doentes, cerca de 15 a 20 doentes, e vai trabalhando em conjunto com estes doentes em contexto comunitário. Portanto, desloca-se ao domicílio da pessoa, desloca-se ao ambiente comunitário, e aqui o objetivo é muito reabilitar este doente e aumentar a sua autonomia, melhorar as suas competências. A funcionalidade, porque a maior vertente do terapeuta de referência é promover a funcionalidade em família e que nós, como enfermeiro de referência e terapeuta, nós intervimos tanto com o utente como na parte familiar e tentamos recuperar redes, ou seja, voltar a ser funcional e contactar, ter a ver outras parcerias, quer profissional, quer colocação do emprego, voltar a ingressar na atividade profissional que tinha, ou até mesmo voltar a estudar e a voltar a integrar outra vez novamente na sociedade. É um trabalho difícil porque exige tempo e muitos recursos também, e quer financeiros, quer recursos humanos, mas depois a gratificação de ver um doente mental reabilitado e funcional na sociedade é super gratificante. Porque aqui parece-me que há 2 aspectos importantes. Primeiro, o manter o doente naquilo que é a sua área de conforto, vamos assim designá-la, a sua comunidade, o seu seio familiar e mantê-lo nessa área de conforto e depois, com este terapeuta de referência, também criar uma proximidade e aquele elo que eu acho que em todos os casos é fundamental, mas se calhar neste também, se o doente confia, se calhar aceita mais facilmente aquilo que dizia há pouco, que é conseguir que eles aceitem
a terapêutica que lhe é proposta. Não só a terapêutica, mas o terapeuta de referência também assenta muito no que nós chamamos o plano individual de cuidados, em que o princípio é que os objetivos para aquele doente em concreto são desenhados não só pelos profissionais de saúde, portanto não é só o profissional de saúde que diz que precisas disto, é bom isto, falta isto, mas também o doente, e de uma forma ativa, vai dizer o que é que precisa. Qual é a sua necessidade, qual é aquilo em que sente que talvez fosse útil de facto ter um terapeuta de referência que o ajude de forma prática a resolver e a atingir determinados objetivos. No fundo, aproveitando aquilo que são também as suas mais-valias, as suas próprias competências e tornar nisso um grande instrumento de cura. O potencial de recuperação e de reintegração. Nós queremos sempre potenciar aquilo que são as capacidades do nosso doente, da pessoa de quem cuidamos, no sentido de podermos tirar ao máximo partido daquilo que ele tem como competências e desenvolver outras que possam estar menos bem desenvolvidas ou que naquela fase houve alguma perca de funcionalidade fruto da sua doença mental. Deixe-me só dizer uma coisa, esta questão de manter os doentes na comunidade e de manter os doentes no seu meio, porque é no fundo aquilo que é a referência dele e, portanto, onde estão um conjunto de pessoas de referência, mas também um ambiente que lhe é conhecido e que, no fundo, que lhe funciona como meio protetor. Ao contrário de levarmos este doente para um hospital, institucionalizarmos este doente, que é um meio muitas vezes completamente desconhecido, que é um meio em que muitas vezes o doente não sente desconforto, porque estamos a afastá-lo daquilo que é a realidade dele. E, portanto, no contexto dele, na realidade dele, na comunidade, nós conseguimos dar aqui algum conforto ao doente e, acima de tudo, também melhorar a acessibilidade daquilo que são os cuidados que podemos proporcionar ao doente. Rita. Estava a dizer, por exemplo, uma coisa que se calhar que as pessoas não têm noção, mas um doente mental grave que não precisa de ajuda, ou seja, inicialmente recusa a ajuda. E o facto de nós irmos à comunidade, irmos ao seu domicílio e tentarmos intervir, já não pressupõe que ele vá, nós vamos até ele. E o facto de ser terapeuta de referência também tem uma dificuldade, é que nós somos a bengala. E nós há recaídas e nós fazemos com que as recaídas não sejam tão graves e que não se necessitem de internamento tão frequentemente. E então reduzimos as taxas de internamento e mantemos a funcionalidade do utente. E isso é muito benefício, quer para o próprio utente, quer para a parte familiar e exige um desgaste emocional menor para o próprio utente. Isso porque, de certa forma, essa recaída muitas vezes acontece porque não existe esta proximidade e esta atenção que pode agora com este projeto acontecer. As recaídas existem sempre. Nós temos todos acontecimentos de vida negativos. Nós não podemos evitar isso. Mas com o apoio, nós conseguimos que eles sejam ultrapassados e não vão realmente atacar ao fundo. logo do início. Ao fundo, ou seja, nós damos tipo a bengala. Ajudamos um bocadinho a estruturar, fazemos técnica de resolução de problemas, treino assertivo, treino de competências, às vezes é falta de comunicação entre o meio familiar, e isso gera muitos conflitos familiares, e nós vamos começando a intervir de forma gradual e permitindo que a família também permita intervir, porque tem que haver um acordo mútuo entre a família. Nós não intervimos sem a necessidade, sem eles sentirem que nós somos bem-vindos. Exato. Uma das grandes mais-valias do projeto é também manter uma porta aberta para estes doentes. E nós mantemos essa porta aberta de diversas formas. Este projeto tem e permite, através do terapeuta de referência, um contacto direto entre o terapeuta e o doente, porque é pressuposto o terapeuta de referência ter um telemóvel com o qual o doente pode ter esta acessibilidade. Portanto, isto facilita imenso a acessibilidade do doente ao profissional, ainda por cima um profissional que é de referência. E depois, como envolve também os cuidados de saúde primários, temos aqui uma outra porta aberta que, se trabalhássemos apenas fechados dentro do hospital, não teríamos. E, portanto, permite manter canais de comunicação entre o doente, a família e os diferentes profissionais de saúde que estão envolvidos neste plano de tratamento individual, permitindo assim o doente também recorrer quando sente essa necessidade ou quando há essa necessidade e, portanto, mantém este contacto, ajuda também na prevenção das recaídas. E é aqui que eu acho que podemos introduzir o Dr. Carlos Mendonça na nossa conversa, médico de medicina geral e familiar, e já percebemos que, além de ser preciso também o sim da família, porque nestas coisas a família também tem que estar predisposta, claro. Eu acho que o processo depois acaba por ser para todos, mas
Isto também, na sua área, depois exige aqui também uma intervenção da sua parte. Doutor, como é que se vai trabalhar isto nos cuidados primários? Sim, este projeto é extremamente importante e muito interessante. E, portanto, pode parecer assim à primeira vista que é uma coisa óbvia, isto será uma coisa óbvia, mas quando eu comecei a minha atividade profissional, eu não consigo resistir a contar isto, quando eu comecei, há 30 anos também, que, pronto, já não sou provavelmente uma criança, e nessa altura, realmente, eu cheguei a trabalhar num local que era um lar residencial a nível estatal, central, onde haviam pessoas que vinham de todas as partes do país e que, com doença mental, e que eram mantidas em situações bastante não muito agradáveis, fora do seu contexto familiar, durante imensos anos, ao ponto de perderem os contactos com todo o seu meio social e de origem. Eram afastados, não é? Portanto, eram afastados. Isto é uma situação que realmente, felizmente, foi sendo modificada, e este projeto é muito importante no sentido de dar força, robustez a esta ideia de acompanhar os doentes no seu meio. Nós, médicos de família, enfermeiros de família, portanto, os técnicos das USFs, das unidades dos cuidados primários, portanto, estamos diariamente em contacto com os nossos utentes, sabemos coisas dos doentes e da família, portanto, não só da família, até dos amigos, de todo o contexto. Eu penso que é importante o nosso papel e, por um lado, a vinda de pessoas com os conhecimentos da área para intervirem de modo adequado é muito importante. O nosso papel, penso, também é muito importante, e nós fazemos com muito gosto, porque realmente há resultados dessa interação, e que esse papel é realmente dar a conhecer aos técnicos especialistas, às pessoas especializadas, toda uma rede de contactos e de modos de ultrapassar os problemas. Muitas vezes os doentes com doença mental não consideram que necessitem de apoio. Isto é uma questão muito importante. Muitas vezes os que mais necessitam de cuidados consideram que não precisam de cuidados. E é muito importante esta interação entre todos nós para conseguirmos criar as condições para que as coisas se resolvam da melhor maneira. E nós já tivemos resultados fantásticos desta interação. E aí a vossa ação pode ser importante no sentido de, comunicando a esta equipa esses tais detalhes que o doutor mencionava aqui, e que muito provavelmente eles não conhecem logo, mas se forem para o doente já com este histórico, é mais fácil saber por onde é que eu vou, entre aspas, manusear esta questão e como é que eu vou levar o doente para onde eu quero. Porque às vezes é preciso guiá-los, não é? Para o caminho certo. Só para esclarecer, um dos eixos deste projeto Psicom passa por consultadorias com os cuidados de saúde primários, em que, na prática, portanto, um médico psiquiatra e um enfermeiro de saúde mental vão às unidades de saúde familiar ou aos centros de saúde, e nós temos vindo a alargar progressivamente as unidades ao qual vamos, e onde os casos são discutidos entre os vários colegas e as várias pessoas que conhecem determinado caso clínico. Portanto, isto, do ponto de vista prático, é feito desta forma. Portanto, existem reuniões mensais, ou cada 2 meses, em que quer os médicos de família, quer os enfermeiros, quer nós, levamos à discussão determinada situação clínica. E, de facto, isso é um trabalho muito interessante, porque mostra as várias perspectivas que vários profissionais de saúde têm sobre a mesma pessoa. E, de facto, esta parceria com os cuidados de saúde primários enriquece bastante, porque nós temos uma visão e estamos sempre muito preocupados com as questões da adesão ao tratamento, de não voltar à urgência, de não ser reinternado, mas depois temos um aporte de informação e há situações interessantes, até depois pelo contexto familiar, e afinal já não é só o doente que é acompanhado por nós, mas também outros elementos da família. E isso permite enriquecer e complementar o trabalho que conseguimos oferecer a cada Porque utente. nesta questão, de facto, acaba por ser um processo conjunto, a família que tem o doente mental e que tem que saber também lidar com aquela situação, e todos acabam por ter que ser orientados.
esta parceria com os cuidados de saúde primários é importante. Muitas vezes nós fazemos esta intervenção comunitária em conjunto. Portanto, estão técnicos do hospital, mas também estão os técnicos dos cuidados de saúde primários. E muitas vezes o técnico dos cuidados de saúde primário é um facilitador neste processo, porque é alguém que muitas vezes a família tem uma referência, porque nós procuramos os cuidados de saúde primários, muitas vezes crescemos com o mesmo médico de família, crescemos com o mesmo enfermeiro de família e, portanto, temos ali uma relação de confiança e de proximidade. E, portanto, eles são um meio facilitador para a nossa entrada na casa daquela pessoa, na vida daquela pessoa, e depois permite fazer a nossa intervenção em conjunto, porque muitas vezes eles darão continuidade àquilo que é a nossa intervenção, como nós também damos continuidade a alguma que é da intervenção que eles fazem. Portanto, isto é um processo conjunto e de partilha entre todos e é extremamente importante. No fundo, com isto podemos quase que pensar que, para já, o trabalho de equipa multidisciplinar funciona quando há vontade. Sim. Depois, que ele é fundamental. Isto parece-me que este projeto também nos demonstra assim. Não é absolutamente necessário estar a internar toda a gente que tem problemas mentais. Não. Há outras alternativas que devem ser bem trabalhadas, testadas, e depois até pode haver uma situação que se pensa assim, não há como, tem que ser internado. Mas, ao contrário do que acontecia antigamente, parecia-me que é interna. Não é? Hoje, este projeto vem demonstrar que não é bem assim, ou que não deve ser assim. Exatamente, é uma mudança de paradigma da forma de pensar a saúde mental, não é? Estas patologias muitas vezes são crónicas. O nosso objetivo, e em termos de indicadores e de metas de avaliação deste projeto, passa muito pela redução de internamentos, redução de vindas à urgência, redução da duração dos internamentos. Portanto, são aspectos mais quantificáveis, por assim dizer, mas para nós também é importante que o doente esteja integrado na comunidade, sinta satisfação com os cuidados que lhe estão a ser prestados, quer a parte do utente, quer os próprios profissionais envolvidos no cuidado aos doentes. Claro que há outras situações, e isso também é um dos aspectos que estes projetos condicionam, que para doentes com patologia mental grave, que nem sequer tinham acesso aos cuidados de saúde, não é? Nessas situações, e já aconteceu, há alguns casos em que, de facto, o internamento existe e tem as suas indicações e, às vezes, é a forma de tratamento mais adequada àquele determinado caso clínico, não é? Portanto, por um lado é tentar manter o doente estável na comunidade, mas, por outro lado, permitir o acesso aos cuidados de saúde, sobretudo quando estamos a falar de patologia mental grave e àqueles doentes que não têm a capacidade de compreender a existência de um problema de saúde, para que tenham acesso também ao tratamento. Portanto, às vezes passa de facto por idas à urgência e idas ao internamento. Não é? Muitas vezes não têm eles a capacidade de perceber nem quem está ao seu redor. E aqui o médico de família, por vezes, é quase que um confidente, não é? Isso sem dúvida. E vai sabendo destas situações que pode trabalhar. É sem dúvida um confidente, quando há uma boa relação, sem dúvida. E isso é uma boa ajuda para contribuir para a resolução de muitos problemas que são, muitas vezes, são problemas, usando a expressão popular, bicudos, não é? Que é difícil conseguir tornear todos os contornos das coisas que é necessário resolver, não é? Olhando a todo este projeto, e porque ele já tem resultados, o que é que podemos aqui falar em termos de resultados? O que é que vocês já conseguiram extrair? Eu posso só fazer duas analogias aos resultados estatísticos, que são os ganhos monetários, e aos ganhos funcionais do doente. Esses não são monetários e nós, com esse conjunto, há essas duas extensões. Aqui a Margarida e o Daniel, nessa parte da estatística, são prós. Eu falo da parte dos ganhos do doente. Era só muito para bem. dar essa... Então, se calhar, começávamos por aí, Rita. Ganhos para o doente. O ganho do doente, que é assim, que nós estamos orgulhosos enquanto equipa de enfermagem, de especialista, é voltar a inseri-los na comunidade e o ser funcional. Nós temos situações que eles deixam de estudar porque têm uma situação de crise e depois têm uma doença mental grave e deixam de ser funcionais. Depois nós, com o tempo, nós vamos voltar a integrá-los. Eu tenho situações que voltaram a estudar, voltaram a acabar o curso de licenciatura e estão inseridos e já estão a trabalhar. Ou seja, isso é um ganho extraordinário. Claro que não é quantificável a nível de dinheiro, mas é esse, para mim, é o que me mantém a trabalhar todos os dias nesta intervenção. E se calhar são esses que importam mais. Sim. Outras situações é termos uma família que está disfuncional, que está num processo de divórcio e depois há risco de crianças menores
ter que haver uma intervenção do CPCJ e nós vamos intervir e continuamos a ter a funcionalidade familiar. Não houve uma situação de ruptura e isso nós vamos manter, é benéfico para a família toda e são esses ganhos que nós conseguimos. Nós também temos outras situações que doentes que não iam sequer nem ao cabeleireiro, nem cortavam porque não têm autocuidado, são doença mental grave com uma patologia difícil e nós vamos com elas fazer o cartão de cidadão, vamos ao cabeleireiro, coisa que era impensável e nós conseguimos fazer essa intervenção. E depois eles deixam de ter outro aspecto, porque uma das coisas com a doença mental grave é que muita gente pensa que é agressivo e que mata e que vai fazer mal e não. A nível de índice da população, eles não têm maior agressividade que a população em geral e não são muito mais criminosos que os outros e não vão matar mais que os outros. Mas isso está instituído nesta sociedade, que eles são agressivos e logo que são doença mental temos que os afastar. Não é verdade. Eu tenho que desmistificar essa situação e eles são afáveis, só quando estão descompensados e estão com um surto psicótico, aí nós temos que ter outras intervenções, porque aí pode haver outra atitude, pode pôr alguma coisa em risco, mas não porque eles querem fazer mal, mas porque a patologia o está a permitir. Então esses ganhos todos os dias e voltar a com que eles não tenham recaídas e voltar a com que eles sejam funcionais. Oh Rita, isto, por tudo o que acabou de dizer, parece-me que também implica uma grande entrega da vossa parte. Porque há de haver ali um momento em que vocês esquecem um bocadinho que são a enfermeira e que são ali o especialista e o vosso lado humano tem que funcionar, porque de outra forma também não seria de esperar um enfermeiro. Sim. Mas como é que vocês trabalham esta parte? Isto não deve ser fácil. Não, enquanto terapeuta de referência, e há estudos já feitos sobre o terapeuta também a nível europeu, que o terapeuta de referência tem um desgaste emocional. Nós cuidamos de gente, mas também nossa parte emocional está a intervir. Mas depois o que nós podemos fazer é, enquanto equipa, nós apoiarmos. E depois nós discutimos, porque nós temos situações que não conseguimos fazer tudo. Houve recaídas, nós ficamos agora, já não conseguimos intervir, como é que vamos fazer? Depois voltamos a unir e vamos tentar agora outra vez reerguer. E esses pequenos passos, nós temos dias que estamos mal, mas depois pensamos, não, mas eu já consegui tanto, não vou desistir agora. E é esse dia a dia. E o facto de vermos funcionais e vermos, eles tratam-nos como família. Ou seja, há uma relação terapêutica, nós temos que manter essa distância, porque senão magoamos a nós próprios, isso temos que aprender com o tempo. Salvaguardar, não é? Aprende-se com o tempo e com a experiência, mas depois nós, ao vermos esses ganhos, vale a pena essa... Então, porque o nosso tempo está a ficar muito curto, vamos lá tentar perceber alguns dados estatísticos que sejam aqui importantes. Então, eu posso lhe falar dos dados que nós fizemos o levantamento no final do ano 2018, com a ajuda de vários colegas que nos ajudaram a fazer este levantamento, que diz respeito aos doentes discutidos nas tais reuniões de consultadoria, realizadas durante 2019 em 5 centros de saúde. Em 2018? 2018, sim. 2018. Ao longo desse ano foram discutidas em 114 consultas, aproximadamente 89 casos clínicos, portanto 89 situações que foram discutidas. Destes, apenas 30% tiveram necessidade de encaminhamento para consulta hospitalar, isto é, houve a capacidade de gerir a situação através dos cuidados de saúde primários, com, por exemplo, em termos de reajustes terapêuticos, de orientação para outro tipo de cuidados. Deste pool de doentes, conseguimos ver que apenas 20% recorreram ao serviço de urgência psiquiátrico durante esse período e desse conjunto de doentes, apenas 12 tiveram algum internamento em psiquiatria, o que são dados importantes para nós em termos de números, não é? Considerando que, ao contrário de alguns estudos que já fizeram este tipo de análise estatística, a maior parte das situações discutidas tinham a ver com situações de depressão e ansiedade e com alguns outros quadros que nós chamamos de patologia psicótica, que preconiza, portanto, são doenças mentais mais graves, por assim dizer. Portanto, são dados que nos entusiasmam, que apesar de algumas limitações e algumas condicionantes que o projeto tem avançado, são projetos são números que nos deixam satisfeitos. E que mostram que vale a pena, Daniel. Sim, vale a pena e vale a pena sobretudo também por uma questão que continua na ordem do dia, que tem a ver com a questão do estigma face à doença mental. E portanto este projeto também tem ajudado nesta
desmistificação daquilo que é a doença mental, porque quebra um bocadinho daquilo que é a ideia pré-concebida que nós temos do doente mental, o doente que está encarcerado num hospital psiquiátrico, que provavelmente tem pouca capacidade de recuperação, digamos assim, e portanto o trabalho desta equipa tem ajudado também nesta desestigmatização, porque conseguimos de facto manter os doentes na sua comunidade, funcionais e com algum nível de recuperação. E, portanto, este também é um contributo que nós queremos dar e que estamos a tentar dar no sentido também do combate ao estigma, que é um aspecto que ainda está muito presente na nossa sociedade e na doença mental tem um problema bastante grave, que é a acessibilidade do doente e da família aos cuidados. E, portanto, se nós desmistificarmos um bocadinho esta ideia e mostrarmos uma outra forma de intervenção, podemos também fazer com que aquelas pessoas, como o Dr. Carlos dizia, que precisam, mas que muitas vezes têm alguma dificuldade de dar esse passo, que deem esse passo e que cheguem a nós e que nós possamos fazer uma intervenção de qualidade e ajudar essas pessoas na sua recuperação. Todos nós podemos ser potenciais. Sim, Há pouco o Daniel, antes de nós começarmos aqui nesta conversa, e por isso é que eu disse isso na introdução, dava-nos aqui assim uns dados estatísticos que eu lhe vou pedir que repita, Daniel, porque de facto para as pessoas lá em casa perceberem que isto só não acontece aos outros. Eu costumo dizer, basicamente, na brincadeira, a estatística neste momento já é um bocadinho mais alta, mas sensivelmente um quarto da população terá um problema de doença mental ao longo da sua vida. Tem ou poderá vir a ter uma doença mental ao longo da sua vida. E, portanto, nós em estúdio estamos 6 pessoas, já brincava um bocadinho. Portanto, uma pessoa e meia de nós vai ter com certeza uma necessidade de intervenção. Claro que nem toda a doença mental é grave, e nós hoje estamos muito focados aqui na doença mental grave, mas podemos ter um problema que precisamos de alguma ajuda e, portanto, temos de estar receptivos e, acima de tudo, estarmos abertos à ajuda dos diferentes profissionais e do contributo dos diferentes profissionais para ajudar neste processo de recuperação. Vamos ter que encerrar a nossa conversa. Doutor, comece por si, assim, 20 segundos para uma mensagem final. A mensagem principal, e dando seguimento àquilo que disse aqui o enfermeiro, efetivamente é: o centro de saúde está aberto para ajudar as pessoas. A doença mental é como qualquer uma outra doença, precisa de tratamento. Ninguém fica envergonhado de fazer um tratamento à diabetes ou à hipertensão. Também deve haver um tratamento nas questões relacionadas com a saúde mental, e nós estamos abertos e temos muito gosto em ajudar as pessoas. Rita. Em relação à enfermagem, eu acho que temos que ressalvar que nós temos que voltar a manter os doentes mentais inseridos na comunidade e dar-lhes as competências e as capacidades de voltar a ser funcionais e voltarem a ser integrados e reaver os seus empregos e a voltar a ter a sua própria vida, apesar de ter aquela recaída e aquela situação de crise. Daniel. Penso que podem contar com a nossa equipa para podermos fazer a nossa parte do trabalho e podermos ajudar aqui neste processo de estigmatização, mas também de tratamento de doença mental grave. E Margarida, antes da mensagem final, só perceber, se lá em casa estiver alguém a pensar, se calhar eu preciso desta ajuda, como é que vos pode contactar, como é que faz? Bom, nós temos um e-mail deste projeto Psicom, que eu posso dizer? Pode. Então é CHL, de Centro Hospitalar de Leiria, .psicom, portanto PSICOM, arroba chl.min-saude.pt. Muito bem. É um e-mail aberto, portanto qualquer pessoa poderá utilizar e poderão-nos sempre fazer chegar alguma situação através desse contacto, mas também pessoalmente e fisicamente através do nosso gabinete no hospital, muito também à custa do gabinete de enfermagem, que é uma porta aberta sempre disponível não só para os utentes, mas para as famílias, e há muitas situações que nos chegam assim. Outra via ainda é através dos cuidados de saúde primários, e já temos vários casos em que chegamos às pessoas através da articulação não só dos médicos de família, mas também de psicólogos e de assistentes sociais que trabalham nos cuidados de saúde primários, e no fundo fazia desta a minha mensagem final, no sentido de que estamos a trabalhar e ainda temos muito que desenvolver no sentido de aproximar os nossos cuidados às pessoas. Muito bem, muito obrigada por terem vindo. Ficámos assim a conhecer a Unidade de Saúde Mental Comunitária do Centro Hospitalar de Leiria, algo que é aqui trabalhado diariamente com toda a alma e com todo o coração, diria eu, pelos elementos do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Leiria. É importante saber que, afinal,
não precisa de internamento, logo assim brusco. Há outras alternativas. Até pode chegar ao momento desse internamento, mas antes também pode haver outras questões, podem ser levantadas e outras alternativas. E estar no seu meio comunitário pode ser importante e ajudar na terapeuta. Até amanhã, fique bem.